A gente sempre ouve falar em sucesso quando a gente trata de empreendedorismo. Sucesso é algo que para cada pessoa é uma coisa. Ele decidiu muito cedo viver um sonho e com isso trilhar o seu próprio caminho e construir a sua própria história. Eu converso hoje com Flávio Araújo, treinador, gestor esportivo e coordenador de futebol. Valeu, monstro. Obrigado, viu, bicho? Eu que agradeço estar aqui. Vamos lá. Rodou o mundo jogando futsal. Pois é, tive a felicidade de praticar uma modalidade que me deu a possibilidade de conhecer muitas pessoas em volta do mundo e vários países, sim, isso é verdade. Qual a importância de Dica, teu pai, nisso tudo? Poxa, velho, meu pai foi a minha grande fonte de inspiração, né? O exemplo que ele me deu dentro do esporte, dentro da tratar a todos, ocupando algumas posições, inclusive importantes dentro do esporte pernambucano. Ele sempre tratou todos com a maior simplicidade, ajudou muito todo mundo. E os exemplos dele, para mim, são hoje meu carro-chefe, né? São com eles que eu me movo, são com eles que eu me tornei o profissional que eu sou hoje. Você tem a questão familiar muito forte, né, Flávio? Minha família foi tudo, sempre foi tudo para mim, tanto é que saí muito jovem de casa, com apenas 15 anos e nunca me desvirtuei, nunca peguei o caminho errado, errei como qualquer adolescente, né? Mas coisas que não, dentro das leis da sociedade, eu nunca cometi nenhum tipo de erro grave que pudesse. Brincadeiras e coisas assim que é normal na adolescência, mas isso eu devo muito ao meu seio familiar, às pessoas que me educaram, minha mãe, meu pai, sobretudo, que me fizeram homem antes de que eu me tornasse tal. De quem é esse texto? Meu caçula. Flávio saiu de casa aos 15 anos, uma separação rápida e dolorosa para mim. Apesar de sermos irmãos, sempre fomos amigos e parceiros. Cuidávamos um do outro, sem barreiras entre menino e menina. Sem dúvida, minha irmã, né? Realmente foi a grande perda que eu tive, além dos meus pais, naquele momento, foi a minha irmã, porque tamanha era a nossa amizade, tamanho era o nosso respeito, carinho, parceria. Patrícia. Ana Patrícia. E ela para mim é tudo, é minha melhor amiga, é minha grande confidente e muito especial na minha vida, sem dúvida. Depois desse momento arquivo confidencial, vamos para a resenha, né? Que Tá lei. O que danado ou quem danado é Fuser? Pô, Fuser, Marcelinho Salazar. Cara, é um cara que eu respeito, admiro, que eu conheci. Apesar da grande amizade que nós fizemos, não conheci há pouco tempo em relação aos amigos que eu tenho. Mas ele se transformou em uma das grandes referências de amizade que eu tenho na vida. E hoje é um cara dedicado ao futebol. Exatamente. Licença Pro, acho que é a única de Pernambuco. E é um cara extremamente competente, inteligente, boa praça. E a gente assistiu um filme juntos de Che Guevara. E no filme haviam dois personagens, que eram Ernesto e Fuser. E nos chamamos assim desde então. Que massa. Quando eu lhe chamo de Fuser, ele me chama de Ernesto. Quando eu lhe chamo de... E assim sucessivamente. É um cara fantástico, no qual eu gostaria até de enviar um abraço muito forte para ele e para a família, Marcela, Vida e Iker. Essa daqui eu duvido que tu imagine quem foi que mandou. Ele mandou perguntar quem era Zé Lezeira, que era protegido por Giovanni. Zé Lezeira protegido. O homem que ovaliza a bola, que chuta no vácuo. Vixe. Tá morando nos Estados Unidos. Tá morando nos Estados Unidos, peraí. Djalminha 100. Nossa, meu... Djalma é um personagem, né, cara? Djalma, quando eu retornei da Espanha, eu tive a grande felicidade de me encontrar com ele. A gente foi sair um dia, ele recebeu um alvará de soltura da esposa e a gente foi... Ele foi me mostrar Recife, porque fazia muitos anos que eu não passeava por aqui.
E, cara, começou muito mal, viu, bicho? Até chorar ele chorou. Olha, pra você ver a grande noite que eu passei ao lado dele. Djalminha é um fenômeno, cara. É realmente um personagem. Porque ele me dizia, né? E aí nessa conversa que a gente estava tendo antes, ele me dizia que você era muito habilidoso, mas muito grande. E ele dizia, chamava ele de grandão abestalhado. E você disse que essa chave mudou em algum momento, né, Flávio? Isso, eu tenho uma frase do meu pai que perpetua na minha cabeça, ecoa nos meus ouvidos, que quando ele me apresentava algum ex-parceiro dele de futebol, ele dizia, o rapaz perguntava, e aí, Dica, teu filho joga bola? E ele sempre a mesma frase, joga sim, joga bola, mas é muito educado. E essa frase perpetuou até hoje na minha cabeça, e realmente eu cresci... de um momento para outro na minha vida eu cresci muito, muito, e você sabe que quando a criança cresce ele perde o centro de gravidade. Eu fiquei muito patosão assim, as pessoas me apelidavam de algumas coisas, mas em um certo momento eu deixei tudo isso de lado e passei a ser um atleta muito competitivo, e aí talvez tenha sido o êxito da minha trajetória. E aí, para encerrar, uma viagem para Andorra, que foi parar na França, e Pedrinho foi promovido com 17 anos a fisioterapeuta. Caramba, velho, você vasculhou. Eu não, eu tenho uma parceira massa aí. Leandro, se eu te contar essa história, eu tinha um técnico lá ele era técnico, dono da equipe, ele era um personagem, Susso Mendes. E ele fazia as viagens, né? Uma das viagens, e a gente ia da ilha de Gran Canária, das Ilhas Canárias para Andorra, que é um principado lá da Espanha, um local de esqui e tal. E Pedrinho tinha ido passar uns dias comigo na Espanha. E eu levei Pedrinho para essa viagem. A gente foi de avião até Barcelona, de Barcelona a gente ia de carro até Andorra, que dava mais ou menos umas 3 horas. Nessa viagem, Susso Mendes, como era o grande sabedor de tudo, ele pegou uma estrada, íamos em 3 carros, eu ia dirigindo um dos carros, e ele pegou um caminho que a gente entrou pela França dentro, e Andorra era à esquerda, a gente foi para a direita e seguiu o caminho para Perpignan e, enfim, umas cidades da França, e Pedrinho alucinava e a viagem de 3 horas virou 7. E aí, quando chegamos, entramos pelas estações de esqui, em vez de entrar pela cidade, já entramos pelas estações de esqui, e isso foi uma história que perpetuou. No jogo, na Espanha, na Liga Espanhola, é obrigatório você ter sentado no banco de reserva um médico, um fisioterapeuta, o auxiliar e o técnico. Igualzinho aqui, né? Bom, e todos eles trajados. Não tínhamos levado o fisioterapeuta. Susso olhou para Pedrinho e disse, o fisioterapeuta é você. Vestimos ele a caráter, ele entrou com uma maletinha e houve as situações de que se lesionavam no jogo e ele ia. E quando eu vi pela primeira vez meu sobrinho, que tem uma certa timidez, parado para atender a um atleta que se havia machucado, eu quase morro de rir dentro do jogo. E no final, a história melhor vem no final, que o presidente da equipe adversária teve um jogador lesionado e ele veio perguntar a Susso, eu vi que você está com um fisioterapeuta aí, você poderia cedê-lo para atender o nosso jogador? E Susso olhou para ele e disse, olha, eu acho melhor não, porque aonde você vê que ele é ali fisioterapeuta e tal, mas ele é ruim pra caramba. E aí foi uma gaitada só e todo mundo riu e ficou uma história muito legal pra se contar depois. Ele se emociona falando, cara. Cara, ele é meu afilhado, né? Ele é uma pessoa que veio para iluminar as nossas vidas, principalmente a vida dos meus pais e da minha irmã. E eu, como sempre fui louco por criança, hoje em dia eu tô aí nessa empreitada. Pedro foi a minha grande paixão, uma das primeiras grandes paixões que eu tive na minha vida. Você mexe com sonhos, não só de crianças, mas de pais, né? O quanto essa tua trajetória, isso tudo que tu viveu, é importante hoje nessa tua figura de treinador, de gestor de projeto? Como é que você enxerga isso? Leandro,
Ter sido atleta de alto nível, para mim, foi de suma importância pelo simples fato de aprender na prática, né? Eu pude aprender o jogo, a tática, a técnica, mas também passei por grandes equipes onde havia gestores fantásticos. Então, a prática, tantos anos dentro dessa modalidade, desfrutando, observando. Eu sempre fui uma pessoa que anotei muitas coisas que eu fiz, que eu visualizei. Isso também é um puxãozinho de orelha do meu pai. Meu pai dizia que eu devia estudar nem que fosse corte e costura. Então, por onde eu passei, eu tentei estudar alguma coisa. Então, o esporte me deu isso. O esporte me deu o conhecimento do jogo, que eu acredito que eu tenho, me deu o trato com as pessoas, que é importante num negócio. O respeito à hierarquia, né? Principalmente valores que hoje o esporte dão às crianças e que eu pude absorver dentro, sendo atleta, né? Tá certo que o atleta, ele às vezes é muito mimado, né? Ele não conhece o fora, o extra-quadra, ele tem tudo de mão muito beijada, mas quando eu saí do mundo como atleta, eu visualizei uma coisa, mas eu já tinha uma experiência bem grande, ao menos de observar, de vivê-la, né? De vivenciá-la. Daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com massa com Flávio Araújo, não perde. Voltamos com Flávio Araújo. Flávio é gestor esportivo e treinador de futsal. Monstro, aos 15 anos, eu gosto de dizer que a vida é feita de bifurcações, que a gente olha diretamente sabendo que ali a vida da gente mudou. Então você teve que decidir, né, seguir, trilhar o caminho do futsal e teve a separação dos seus pais. Aconteceu tudo muito, muito natural. Meus pais se separaram naquela época. Eu jogava futebol de campo no Náutico, inclusive foi algo que ficou engasgado na minha trajetória, porque eu poderia ter sido alguém dentro do futebol de campo. Nesse momento eu fui passar um carnaval e acabei iniciando uma carreira como atleta profissional de futsal. Mas tudo isso veio à raiz de uma separação, uma situação muito difícil dentro de casa, na qual não sei se foi uma fuga da minha parte, mas aquilo caiu muito bem para que eu pudesse sair daquele momento e aí as coisas aconteceram naturalmente. Eu não fui induzido nem muito menos. Elas aconteceram e eu abracei. Eu estava preparado naquele momento e acabei me abraçando com a causa. Quais são as grandes lições, o que você mudou para sempre de um jovem muito talentoso, mas muito novo? Eu aprendi a ser homem mais cedo, né? Eu adquiri responsabilidades que talvez eu vejo garotos hoje com 25, 26 anos que ainda não possuem essas responsabilidades. E eu tive muito cedo. Há 15, 16 anos eu já aportava dinheiro em casa, já mantinha algumas contas do meu bolso, já fui ajudando outras pessoas, enfim, a preparar minha comida, a me cuidar, a cuidar da minha saúde sem a interferência dos pais, a controlar meus horários, a gerir meu dinheiro, acabar meus estudos, tudo isso fora de casa, sem a supervisão dos pais. Meu pai sempre me dizia, faça nem que seja, estude nem que seja corte e costura, e eu segui. Se eu não pudesse fazer um curso universitário, eu estava estudando um idioma ou algo ou fazendo um curso da minha área, da área que eu queria, mas eu nunca estive parado, eu sempre estive tentando fazer algo que pudesse acrescentar no meu futuro. Até que surge a possibilidade de você ir para a Espanha.
Pois é, em uma conversa, eu era atleta do Palmeiras na época, estudava, para você ver, eu estudava administração e marketing numa faculdade em São Paulo, porque eu tinha decidido que eu precisava estudar e aproveitar a época como atleta para estudar. E surgiu essa possibilidade através de uma conversa trivial entre dois atletas. Fui convidado para ir para a Espanha em 2002 e lá eu fiz uma carreira de 11 anos. Né? Hoje eu sou hispano-brasileiro, tenho a nacionalidade e lá eu já comecei, inclusive, a abrir alguns mercados que hoje eu já, quer dizer, eu vi uma lacuna que havia nos verões da Espanha, que enquanto acabava a temporada e os atletas iam para as praias, se divertiam, voltavam para seus países, no meu caso, eu acabei passando os verões lá e construí uma marca que hoje eu levo até hoje comigo, que é a F5 Sports, e que eu acabei oficializando essa marca e comecei a fazer campos de verão, sempre na modalidade. Comecei com 32 meninos no primeiro ano, no segundo fui para 50, no terceiro eu fiz 7 edições, porque foi quando eu voltei. Nas 7 edições eu cheguei a ter 154 alunos. Para um evento que rendia muito para mim, que em vez de gastar o dinheiro que eu ganhava, eu acabava aproveitando aquele momento de atleta que tinha uma notoriedade muito grande para fazer mais dinheiro. Então comecei ali já a pensar um pouco no que eu faço hoje. E fora estudar, essa talvez tenha sido a tua primeira decisão empreendedora? Sim, eu participava de todas, por onde eu passei, eu fui técnico esportivo na modalidade de futebol, de futsal, mas nunca nada meu, né? Nunca nada meu. Esse foi o meu primeira ideia, vendo uma possibilidade, né? Arrisquei, funcionou, cada ano melhorando, vendo o que é que de um ano para o outro funcionava, me cerquei de pessoas que compraram a ideia e as coisas aconteceram muito bem. Aí em 2012 você resolve voltar ao Brasil e ter uma vida, entre aspas, normal. Vai ser vendedor numa loja de artigos esportivos. Nossa, aí foi... A Espanha entrou numa crise tremenda. Dizem que se falava muito na crise do ladrilho, né, que seria tijolo aqui no Brasil, da construção. E aí o país inteiro sofreu muito e o esporte foi muito castigado com isso. Nesse exato momento, eu mais uma vez decidi estudar. Então eu pensei, eu vou para o Brasil, já que eu tenho a nacionalidade, eu posso retornar a hora que eu entender. E eu vou acabar meu curso universitário. Aí nesse momento eu já mudava outra vez para educação física. Pela segunda vez eu entrava na faculdade de educação física e aí dessa vez para de fato finalizar. E aí eu voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, cheguei mais ou menos final de setembro e eu não aguentava ficar em casa. E preenchi uns currículos e fui nos shoppings e acabei soltando. E fui convidado para trabalhar na Paquetá Esportes, como vendedor da Paquetá Esportes. Te confesso que foi extremamente duro e difícil. Hoje em dia, todo vendedor de loja, vocês têm todo o meu respeito, porque é realmente um trabalho muito duro, muito duro. Pé, né? Eu chegava às 7 horas da manhã e eu peguei a campanha de Natal, final de ano, e essa campanha, eu chegava de 7 horas da manhã e havia dia que eu saía do shopping às 11 horas da noite. Nessa época, sem carro, eu tinha que andar uns 600 metros mais ou menos, pegava um ônibus, voltava para casa, jantava, dormia. E o dia seguinte, de segunda a segunda, de domingo a domingo. E te confesso, Papai do Céu me abençoe, mas eu não quero voltar a experimentar outra vez uma situação como essa. Por isso que eu tenho estudado tanto, nada contra, mas
tem todo o meu respeito, mas eu não quero voltar. Mas tem a resenha do tabuleiro de dama, né? E... Olha, por outro lado, essa experiência me demonstrou mais uma coisa, que eu sabia vender, que eu poderia enveredar também por outros meios, outros mercados, enfim. Entrou um cidadão na loja, e aí eu conto com a boca cheia, porque é uma das maiores verdades da minha vida. Entrou um cidadão na loja e ele buscava um tabuleiro de dama. Na loja, nessas lojas assim, você tem a vez de atender, né? Então era a minha vez. O cara entrou, procurou um tabuleiro de dama que não me ia dar nada, absolutamente nada. E nem na loja existia nesse momento. Mas eu já detectei no olhar do cara que ele queria algo mais, que ele estava querendo gastar, o que pudesse aparecer que entrasse pelos olhos, ele se aventuraria. Então, nesse exato momento, eu observei e eu fiz, olha, chegou mercadoria nova e tal, eu comecei a conversar e fui botando ele para dentro da loja, fui empurrando ele para dentro, fui mostrando coisa, e ao passar num setor de bicicletas, havia lançado uma bicicleta chamada T-Type, na época, uma Caloi T-Type, era a mais cara de tudo lá, R$ 1.500. Ele olhou e continuou andando, aí eu segurei no braço dele. Já desci a bicicleta do gancho, essa bicicleta assim, ele tocou, subiu, e aí eu já me empolguei, né? E já fui, eu não sabia nem o que a bicicleta fazia, mas eu disse que ela fazia um monte de coisa. E aí o homem disse assim, tá, joia, adorei, eu vou aqui e já volto. Quando ele diz eu vou aqui e já volto, eu digo, já perdemos a venda, já era, vai o próximo, tal. Pois não é que o cara em 5, 10 minutos ele voltou e comprou a T-Type, 1.500 e alguma coisa reais. Um homem que entrou tentando comprar um tabuleiro de dama que no máximo eu ia ganhar 40, 50 reais, o cara levou uma T-Type. Então naquele dia eu me encorajei e aí eu comecei e em 2 meses eu vendi mais de 80 mil reais na loja, entre meias, tênis. Então foi... De fome você não morre? De jeito nenhum, não tem o menor perigo disso acontecer. Aí a gente entra agora no empreendedorismo esportivo, né? Você volta para o Brasil e aí inicia uma transição entre jogador do esporte e treinador, é isso? Foi, voltei para finalizar, né, a carreira. Enquanto eu iniciava novamente os estudos, eu precisava ter uma renda para me manter. E aí comprei uma moto que não me cabia em cima, essa moto dessas que... A Vespinha? É, uma Vespinha, R$10, você passava a semana inteira rodando. Foi a minha salvação, não tive nenhuma vergonha de ter eu chamava de mototoca, uma mototoca daquela. Tu era europeu, pô, europeu pode. Mas eu não me cabia na moto, eu tinha que andar com os joelhos para fora da moto, que tem até um dia eu passei e tinha uma senhorinha na calçada que me disse, feche as pernas, meu filho. Se fecha. Eu morri de vergonha, eu fechei as pernas e fui até o final. Mas aí eu tive a oportunidade de finalizar minha carreira esportiva no esporte, como atleta, e naquele mesmo ano me deram a possibilidade de iniciar como treinador aqui em Recife, nas categorias 8 e 9 do Esporte Clube Recife. E aí eu comecei, mas sem muita confiança de ninguém. Ninguém confiava naquele cara que tinha acabado de chegar. Minha trajetória não foi construída em Recife. Eu saí com 15 anos, ninguém me conhecia em Recife. Aliás, o pessoal da antiga, os que de fato estavam inseridos dentro do futsal, me conheciam pela minha história, mas a maioria não sabia quem era aquele cara grandão que chegava ainda enrolando a língua depois de 11 anos na Espanha e que estava ali colocando coisas novas, inclusive, dentro como era a marcação em Y, que ninguém fazia, um jogo de 4-0 que ninguém apostava, era sempre um jogo muito direto, com pivô, e eu gostava de ter a posse de bola e fazer a minha equipe jogar. E me custou muito que as pessoas acreditassem nesse momento que aquilo poderia funcionar. E aí, nessa outra bifurcação, vamos dizer assim, da vida, você tem a ideia de montar o seu projetinho no círculo militar. Junto com isso, nessa rapidez toda, você reencontra Giuseppe e surge a possibilidade de ir em São Paulo buscar uma bandeira e criar uma franquia do Santos?
logo finalizou o ano, eu saí do esporte e aí eu fui meter as caras. Tive a possibilidade de entrar no Círculo Militar e criar um projeto de futebol lá dentro. Comecei esse projeto, logo em seguida o Náutico me contratou para umas categorias de base e aí eu comecei. E reencontrei Giuseppe me ligou. Flávio, olha, eu tenho uma história aqui junto com uma pessoa e a gente gostaria que você participasse também. Como eu tinha aquele espaço do Círculo Militar, aquele espaço tranquilamente seria uma base do projeto. Então, uniu a amizade ao querer um espaço tão bom. E aí a gente acabou trazendo uma bandeira para Recife e essa bandeira funcionou muito bem durante anos. Inclusive me possibilitou eu ganhar créditos como técnico esportivo, como técnico da modalidade futsal. Eu pude, mesmo tendo a metodologia daquela bandeira, eu pude colocar o meu estilo, a minha essência dentro daquela metodologia, e aí se criou a minha cara, né? Eu consegui criar uma cara naquele momento. A gente tinha 2 unidades, uma na Zona Sul, outra na Zona Norte. Na Zona Norte se criou a minha identidade, na Zona Sul já outra, mas o grande X da questão é que naquele momento eu começava a realmente empreender em uma coisa que era minha aqui em Recife e colocando a minha essência, me deixando ver quem realmente eu era e como eu trabalhava. Não foi um momento fácil, não foi uma época fácil da sua vida, mas também foi a chegada de Marina e Matheus, né? Nessa transição toda, porque eu acho que isso foi a grande chancela da tua competência, do teu trabalho. Qual a importância deles hoje na tua vida? Eles são... Hoje eles são tudo. Falei nem de Theo ainda, hein? Desculpa, mas eu acho que já está respondido. Marina, Matheus, você vê, as coisas não começaram bem com Marina e Matheus. Quando eu era técnico do esporte, Marina demorou a se apresentar Matheus para o esporte, coisa que ele já era atleta do sub-7 do esporte. E quando ela chegou depois das férias, depois do carnaval, eu já tinha praticamente a equipe formada. Então, mas eu gostava de Matheus, assim como eu gostava de outras crianças, e pedi a essas crianças, como eles eram sub-8 ainda, e a categoria naquele ano era sub-9, eu pedi que eles permanecessem na escolinha, porque eu repescaria eles para o ano seguinte fazerem parte realmente, efetivamente, da equipe. E eu pedi a essas crianças que fizeram. Ao explicar isso com Marina, eu ainda tinha aquela sotaque meio enrolado, com um pouco de espanhol, pensava um pouco nas palavras, e ela me chamou de tudo, inclusive de tabacudo naquela época, me perdoe a expressão, quando me chamavam quando eu era adolescente. Ela não bateu, ela só faltou me engolir, ela me olhou com cara feia, porque eu pedi que Matheus continuasse no esporte, mas na escolinha, até que eu pudesse trazê-lo outra vez. E aí, quando eu montei o meu projeto, um dos técnicos do esporte, André, pediu, Flávio está precisando de garotos, leva Matheus lá. Ela, eu não vou levar não, e não sei o quê, uma confusão danada, acabou levando. E aí, o Matheus gostou do meu trabalho. Quando o Matheus gostou, ela foi obrigada a permanecer no meu projeto, porque o filho estava realizado. E as coisas aconteceram também muito naturalmente. A gente, em uma viagem, eu realmente percebi Marina, né, quem era a mulher, observei a beleza, pude ter um pouco mais de aproximação e ela continua na minha vida, graças a Deus, até hoje. Eu nem sei se você quer falar sobre isso, mas você viveu uma experiência de talvez hoje ser o coordenador esportivo de um grande clube que surge em Pernambuco. O que foi que não deu certo? Você fala... Do Retrô. Bom, o Retrô, eu fui convidado pelo gestor do Retrô para iniciar um projeto que até era com a bandeira que nós tínhamos. Né? E eu comecei esse projeto, eu ia para a aldeia, era dentro de uma escola,
E as coisas foram acontecendo, e um certo momento a gente juntos idealizamos até o primeiro centro de treinamento do Retrô. Eu fiz parte daquele processo, eu estava ali inserido, e uma decisão que eu tinha que tomar naquele momento, eu acabei não tomando porque eu não achei viável, e as coisas não seguiram adiante. Ainda não entendo muito bem o porquê, mas a decisão foi tomada e os caminhos ficaram opostos. Mas eu sou admirador daquele projeto, porque está trazendo para Pernambuco o que Pernambuco se merece, né? Principalmente na base, né? Uma estrutura tão grande, tão grandiosa, funcionando dessa maneira aqui na base, e a gente só tem a agradecer. Eu, como amante da modalidade, eu tenho que agradecer que essas coisas aconteçam. Para a gente encerrar, acabam num ciclo, agora o ciclo da Bandeira do Santos, e você começa um novo projeto coordenando a franquia do Palmeiras em Recife. Bom, o nosso projeto anterior ele se transforma em F5 Sport, o meu projeto pessoal. Hoje em dia a marca já não... A gente se consolidou, a equipe que eu tenho hoje se consolidou no mercado, então a marca já não atraía tanto, e sim o boca a boca já era muito bacana, e os pais chegavam e a procura era por nossos serviços, né? Do grupo do elenco que eu tinha aqui, que eu tenho aqui no projeto. E aí eu fui, através desse meu projeto, eu fui visto por muita gente. Uma delas é essa pessoa, Ricardo Travassos, que observou em mim a pessoa ideal, adequada para gerir o projeto que ele traria para Recife, que é uma estrutura do Palmeiras aqui em Recife. Será tudo novo, a gente entra no mercado, inclusive com o meu projeto paralelo também, visando educação, esporte e lazer, né? Ele tem muito atrelado ao esporte, à educação, coisa que eu sempre quis. Então, casou muito bem, tá dentro da minha essência, e eu só tenho a agradecer pela oportunidade de poder gerir também junto a ele esse projeto que promete. Quem quiser te achar nas redes, entrar em contato? Bom, eu tenho um Instagram, Flávio Araújo também no Facebook. Meu e-mail Flávio_Brambra, que é um apelido de infância, e estou à disposição aí. Qualquer coisa que precisarem, podem contar comigo, que eu estou à inteira disposição. Monstro, obrigado, viu? Foi massa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Valeu mesmo. Galera, se não viu a entrevista toda, tá no YouTube, Empreendedoido, e segue a gente no Instagram, Empreendedoido_oficial, porque por mais que se goste, por mais que se lute, empreender no Brasil é coisa de doido. Au! Fique agora com Conexão Creare. Pessoas e empresas precisam ir além. Por isso apresentamos a Creare Corporativo, um segmento da Creare focado no desenvolvimento de pessoas e organizações. Uma das metodologias inovadoras oferecidas pela Creare Corporativo é o Lego Serious Play, uma forma de resolver problemas pessoais, profissionais de maneira leve, divertida e lúdica. Outra metodologia é o Gamification, que através de games podemos engajar pessoas, motivar ações e promover a aprendizagem, e muito mais. Saiba mais sobre o Lego Serious Play, o Gamification e todas as soluções inovadoras da Creare Corporativo no site creareeducation.com. O colesterol alto é uma doença silenciosa que pode ser causada pelo uso excessivo de álcool e dietas ricas em açúcares e gorduras. É uma doença silenciosa que pode ocasionar ganho de peso, pode causar entupimento dos vasos sanguíneos, infarto ou levar à morte. Atividade física moderada e caminhadas podem reduzir o colesterol. Consuma mais frutas, vegetais e fibras. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Drogaria Setúbal, preço baixo e sua saúde em dia.